Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Você anda com a sensação que a nossa vida está transcorrendo como uma novela? Todo dia tem um capítulo com os personagens bizarros, né? Chamando a nossa atenção, nos causando emoções, raivas, sentimentos estranhos. Pois bem, isso tudo não é obra do acaso. Por incrível que pareça, tem uma estrutura cientificamente bem montada para que a gente fique dentro dessa armadilha, dentro desse redemoinho e não consiga enxergar outras coisas que estão fora do meio dessa problemática também. E muita gente boa está arrastada para essa grande comédia cujos autores sabem sempre como ela termina, mas nós aqui estamos nos digladiando dentro desse turbilhão sem saber exatamente como será o final dessa novela. Vamos explicar algumas coisas aqui e você vai entender que tem muito mais informações além dos aviões de carreira, como diria o poeta, né? Gente, tem um pensador, que foi considerado o maior jornalista do século XX nos Estados Unidos, é o senhor aqui, tiozinho Walter Lippmann. Ele cunhou a expressão Guerra Fria para mostrar, identificar melhor, né, qual era o sentimento que havia de ansiedade, de angústia nas sociedades do Ocidente em relação ao poder da União Soviética, a perspectiva da eclosão de uma terceira guerra mundial. Então, ele foi o cara que trabalhou essa expressão, mas ele é um cara que estudou a opinião do povo, a opinião da sociedade ao longo de toda a sua vida e a influência da informação sobre a formação das opiniões do povo, a opinião pública. Ele escreveu em 1922 um livro, eu tenho esse livro, mas está com a capa rasgada, Public Opinion, né? Onde ele é o precursor ali, ele ensina várias estratégias de manipulação da opinião pública para se alcançar objetivos geopolíticos. Em dado momento, num dos livros aqui, desse livro do Walter Lippmann, ele explicando que a sociedade, de uma maneira geral, não tem capacidade para entender o que acontece e, portanto, sem entender, ela não pode tomar parte das decisões políticas, diz ele: o princípio moral imperativo é que a maioria da população é simplesmente estúpida demais para conseguir compreender as coisas. Se tentar participar na administração de seus próprios interesses, só vai causar transtorno. Por essa razão, seria imoral e impróprio permitir que faça isso. Temos que domesticar o rebanho desorientado, impedir que ele se arrase, pisoteie e destrua as coisas. É mais ou menos a mesma lógica que diz não ser apropriado deixar uma criança de 3 anos atravessar a rua sozinha. Não se dá esse tipo de liberdade a uma criança de 3 anos, porque ela não sabe lidar com ela, com a liberdade. Diz ele em outro trecho: o resto do rebanho desorientado só precisa ser distraído. Desviem sua atenção para outro assunto. Não deixem que se metam em confusão. Certifiquem-se que permaneçam, quando muito, espectadores da ação, dando de vez em quando seu aval a um ou outro dos verdadeiros líderes entre os quais podem escolher. Ou seja, o rebanho desorientado ele fica tão desorientado que, hora por outra, ainda o sistema apresenta para o rebanho alternativas para ele ter a noção que está exercendo algum tipo de comando. Gente, o que está acontecendo hoje no Brasil, e a gente vai viver isso ao longo dos meses que vão seguir, é essa coisa envolvendo o presidente da República, essa novela, se ele vai cair, se ele não vai cair, se ele cair, quem é que o substitui. Bom, isso tudo está monitorado e planilhado. A gente vai ver essa novela se arrastando e está tudo sob controle pela plutocracia brasileira. Plutocracia, como já expliquei para vocês, é o governo do dinheiro, né? O governo do dinheiro, que sempre se dá bem no final da história, eles se acoplam em qualquer tipo de modelo político que não os repudie. Se o modelo político não cortar a cabeça dessa plutocracia, eles se acoplam e vão conseguir extrair todo tipo de dividendos de qualquer governo. Eles têm um poder de transmutação. Bobos são os governos que acreditam na plutocracia. A gente passou alguns governos que não conseguiu enfrentar bancos e não enfrentou os grandes meios de comunicação. Se você tem dúvida, é só você atrasar seu cartão de crédito que você vai ver o que acontece com você.
o sistema jurídico é todo montado para beneficiar esse grande sistema financeiro, os grandes sistemas industriais que são absolutamente beneficiados pela máquina do Estado, pela máquina tributária, e mesmo assim muitos deles ainda sofreram um grande processo de queima nas últimas décadas. E você tem os grandes meios de comunicação que não são apenas donos de rádios e TVs, eles também são parte dessa grande plutocracia, não à toa que eles são bilionários em sua grande maioria no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem a família Marinho que ocupa esse papel com muito destaque, né? Eles sempre mandaram no país, na área econômica, eles sempre ditaram as normas e nunca tiveram nenhum dos seus privilégios tocados em nenhum átomo. E isso acontece agora, inclusive no governo Bolsonaro, onde a novela vai se desenrolando para dar a noção que o rebanho desorientado está diante de uma briga entre o presidente da República e esse sistema todo. Na verdade, ele é um grande personagem, é um palhaço manipulado no meio dessa história que arrasta junto de si outros tantos palhaços para esse picadeiro, que ficam pulando, fazendo acrobacias, ficam vociferando para cima e para baixo, mas isso tudo para esconder que lá dentro da bilheteria do circo, o povo está sendo roubado. Os espectadores estão sendo assaltados pela quadrilha que está sempre ligada a essas plutocracias do mercado financeiro, dos grandes bancos, das grandes famílias de banqueiros, que, por sua vez, também são colados com o sistema financeiro internacional e os grandes interesses transnacionais. Bom, mas e as nossas novelas do dia a dia? A gente vai ter que lidar com elas também, porque tem problemas que são emergenciais, que são para serem resolvidos também, e a gente simplesmente não pode também fingir que não estão acontecendo essas coisas. Mas isso tudo, eu volto a frisar, está tudo planilhado, tudo controlado para que o rebanho desorientado fique apenas na condição de espectador. E para aplacar ainda mais a ira, né, mais algum tipo de perspectiva de mudança desse rebanho desorientado, a gente tem modernamente a influência das grandes igrejas, que viraram grandes partidos políticos, e elas ocupam espaço junto às pessoas que não estão entendendo no campo material, no campo da sua existência, os problemas que sofrem no dia a dia. Então elas buscam uma explicação espiritual. É aí que entram os vigaristas e usurpadores do dinheiro dessas pessoas, né? Mas na novela aqui, vamos tocar num capítulo aqui, porque é importante a gente entender que a novela está acontecendo, mas entender também o tanto que eles estão escondendo de verdade no meio dessa história. O presidente da República, que é o principal personagem que diversa essa plutocracia, que não perde o poder, essa semana passada ele chamou o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, de ladrão. Ele usou expressões menos diretas, mas o que a gente depreende da fala dele é exatamente isso. Ele chamou o Rodrigo Maia de bandido, uma vez que ele já usa essas expressões durante toda a sua vida política, né, que ele veio para combater a corrupção. Disse ele sobre o Rodrigo Maia. Vamos lá. Agora, o Brasil, deixa bem claro, tá certo? Não merece o que o senhor Rodrigo Maia está fazendo com o Brasil. O Brasil não merece a atuação dele dentro da Câmara. Não é o parlamento brasileiro, é a atuação dele. Me desculpa, Rodrigo Maia, péssima sua atuação. Quando você fala em diálogo, a gente sabe qual é o teu diálogo. Então, esse tipo de diálogo não vai ter comigo. E não estou rompendo com o parlamento, não. Então, esse tipo de diálogo não vai ter comigo. O diálogo de quê? O diálogo desonesto, né? O diálogo da velha política, essas coisas todas que vocês já ouviram o presidente falar, né? Mas aí o que a gente vê na notícia de hoje, dia 22 de abril, Bolsonaro chama MDB e DEM e resiste a encontro de ministros com Maia. Então ele está chamando nas encolhas o pessoal da velha política para transacionar cargos, né? E o que nós tivemos como desdobramento já no dia de ontem, feriado, enquanto todo mundo estava preocupado com as repercussões das maluquices do presidente, se o Procurador-Geral da República vai fazer o papel dele de indiciar o presidente da República, ou se o Procurador-Geral da República também vai se colocar na linha da prevaricação. Algumas pessoas perguntam, pode-se fazer alguma coisa contra o Procurador-Geral? Sim, existe o Conselho Nacional do Ministério Público.
O procurador-geral, ele deve ser chamado para explicar por que ele não colocou o presidente da República na representação, no pedido de abertura de inquérito contra uma série de pessoas, já que o presidente da República estava lá na manifestação golpista. Pois bem, mas estão se acertando. Ciro Nogueira, denunciado por corrupção, está recebendo um lote de instituições para administrar. Kassab, que é réu por improbidade, também. Marcos Pereira, investigado na Lava Jato. E o impoluto Valdemar da Costa Neto, que foi preso no Mensalão. Então a gente tem um pessoal aí, barra pesadíssima, que está sendo aquinhoado pelo governo Bolsonaro por alguns cargos, né? Então, enquanto isso acontece, o roubo vai se dando praticado pela área econômica comandada por Guedes e as pessoas que ele indicou para assaltar o povo brasileiro, né? E para finalizar, o jornal o Globo fazendo sempre a sua campanha ideológica, né, do cotidiano. Aliás, campanha ideológica, né, mais uma peça, não posso deixar de comentar, porque o ministro das Relações Extraterrestres, esse aí é um dos que dá pauta direto para os meios de comunicação para distrair a gente, né? Ele publicou um longo texto aí dizendo que existe um plano comunista da China, né? E questiona a Organização Mundial de Saúde. Gente, é por isso que muitas pessoas têm falado assim, gente, vamos nos livrar logo desse governo Bolsonaro, tomara que aconteça o impeachment, para pelo menos essa ala manicomial, ela ser afastada, né? Pelo menos que a gente seja assaltado por gente que tem um pouco mais de nível, né? A gente está tendo consciência que o assalto acontece, mas uma coisa é ser assaltado e outra coisa é ser assaltado e esculachado, que é o que está acontecendo com a gente hoje. Vamos ver aqui um capítulo final, então, do comportamento da família Marinho. Mais uma vez, mentindo de uma forma bem calhorda, de uma forma bem salafrária, sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Obviamente que eles fazem uma campanha ideológica que vem de fora para dentro, porque eles estão atrelados ao governo americano, às corporações norte-americanas, eles ganharam muito dinheiro, investimento de empresas norte-americanas para se constituírem aqui no Brasil a favor da ditadura militar. Então, eles fazendo aqui no editorial deles uma avaliação do que está acontecendo no México. Gente, o programa está um pouco longo hoje, mas é porque tem conteúdo, né? Não tem como a gente fazer mais curto, não. Diz esse editorial, para vocês verem como é que eles misturam uma situação com outra, apenas por propaganda ideológica destruidora da verdade e do que está acontecendo no mundo. Eles disseram aqui nesse editorial que o Manuel López Obrador, presidente do México, integra um pequeno grupo, um clube global de líderes políticos que minimizaram a pandemia do coronavírus. Até aí tudo bem, estava certo mesmo. Aí eles ressaltam no editorial: alguns aparentemente decidiram sair do grupo. É o caso de Trump e de Boris Johnson, que estariam reconhecendo o poder da pandemia. Outros líderes, né, continuam como Jair Bolsonaro e os ditadores da Venezuela, Nicolás Maduro e o bielorrusso Alexander Lukashenko. Gente, isso é uma calhordice, isso é uma mentira, é uma distorção da verdade violenta. Eles estão colocando o Maduro junto com presidentes ou líderes que foram negacionistas. Isso é uma grande mentira, só para queimar a Venezuela, para colocar a Venezuela dentro de um pacote que ela não deveria estar, porque Maduro ou a Venezuela foi o primeiro país da América Latina a tomar todo tipo de providências para o combate ao coronavírus. A Venezuela recebeu logo na primeira semana 1.200 médicos cubanos que foram para lá para ajudar a fazer o rastreamento de casa por casa. A Venezuela tem apenas 9 mortos no meio dessa pandemia. Se você contrastar com o que acontece no mundo inteiro, vocês vão ver que eles estão tratando do enfrentamento dessa questão de uma forma muito efetiva. Então, por que o jornal o Globo está colocando de forma mentirosa, antiética, calhordífera, uma situação que não tem nada a ver dentro de uma situação totalmente ruim para a humanidade e que eles querem fazer essa mistura, né? Gente, olha só, tem muitas coisas para a gente debater, muitas coisas para a gente ilustrar. Obrigado a todos vocês mais uma vez. Mande suas críticas, sugestões. A novela não para. O importante é a gente saber o que está na cabeça dos autores dessa novela, para a gente poder entender como é que pode ser o fim e poder se proteger para a gente, no mínimo, não ter pesadelos, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, gente!